Alô, garotada, alô, Brasil, que bom estar com você. Olha, é uma jornada que está começando essa semana, hein? Siga exatamente o que a gente disser que é legal, porque o Enem está aí e você vai muito bem, a gente tem certeza. Não é, Fábio? Vamos lá? Sempre aqui. Aí, vamos fazer um bate-bola aí. Um bate-bola aí? Estilo seleção brasileira? Não, melhor. Colômbia. Estilo Colômbia. Colômbia. E daí, Luan, tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem. E aí, galera? Sou Geraldo, sou Fábio. Vamos lá, vamos brincar. Vamos começar então um pouquinho de biologia? Sim. Ciências da natureza, biologia para você. A gente começa com um assunto que com certeza vai aparecer na sua prova. Ai, Geraldo, como é que você sabe? É só você ler o edital do Enem. Então, primeiro passo, abra lá o site do INEP e olhe o edital do Enem. Vai contar para você exatamente como vai ser sua prova. A outra medida, meu camaradinha, é seguir o que a gente está fazendo aqui. Rever as provas anteriores. Principalmente aí de 2010 para cá. Então você vai começar a observar que a prova segue exatamente o que está lá no edital. Ora, você vive desde criancinha no Brasil. Qual é a primeira exigência? Que você conheça o Brasil. Então você vê, o nosso primeiro assunto vai falar de biomas. Exatamente, a gente está falando de ecologia. E bioma tem um conceito básico lá em ecologia. O que é bioma? Assunto que é de interesse tanto para a biologia quanto para geografia. Com certeza você já estudou nas duas. Você vai dizer, mas é uma coisa ou é outra. Gente, o Enem veio para resolver uma distorção do ensino brasileiro. Na verdade, a vida não tem título, a vida não tem uma rua onde só tem matemática, biologia, físico-química. A vida é uma coisa só. Então, ao mesmo tempo, e o Fábio está aí, Fábio, imagina, uma ação orgânica da gente, você não está sabendo lá se é física, química ou biologia, é uma coisa só. Eu uso os processos biológicos para conseguir velocidade na física para chegar em primeiro lugar na corrida. Exatamente. E na prática, a biologia não existe sem a física e sem a química. Existe, né? Então, meu amigo, acabaram as gavetinhas, né? A gente tem que conhecer a vida como um todo. E a mesma coisa, línguas. Você precisa se comunicar. Aqui a nossa arma de comunicação é o português. Mas eu tenho que comunicar com o mundo hoje. O mundo está na sua mão, num clique apenas. Tão na sua mão que a gente está aqui mantendo esse contato. Ora, o que é bioma? Bioma é o conjunto do clima, anota aí que é importante, clima, flora e fauna de uma região. É claro que o clima determina a flora, que é o conjunto de vegetais, o clima e a flora determinam a fauna da região. E a gente analisa o pacote como um todo. Há biomas mundiais e há biomas brasileiros. O Enem vai focar principalmente nos biomas brasileiros. Então, qual é a primeira lição que eu te falo? Você vai lá, imprime o mapa mundi e imprime o mapa do Brasil. Aí você pega final de semana, agora tem pouca coisa, pinte, abra na internet, biomas brasileiros, biomas mundiais. E aí você pinta direitinho o mapa e numere, que você vai conhecer onde estão os biomas. O Brasil é fácil, porque você mora nele. É questão de determinar características que são fundamentais desses biomas. Quando eu trato de biomas mundiais, eu estou descendo lá do Círculo Polar Ártico para baixo. Então, ou do Polo Norte Geográfico. Então você vem lá com tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, campos e desertos. Vou falar devagar para você. Tundra, taiga, ou floresta boreal, floresta temperada, floresta tropical, campos e desertos. Tudo bem? Ainda campos aí você vai ver que divide aí em savanas e estepes. E agora, meu camaradinha, os brasileiros. Floresta amazônica. Você lembra que a Amazônia ocupa praticamente 50% do território nacional. Então nós temos a Amazônia, nós temos o Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro. Nós temos a Caatinga, Mata de Cocais, toda a Mata Atlântica. Nós temos
aqui no sul, ilhado pela Mata Atlântica, a Mata de Araucária e os Campos Sulinos ou Pampas lá embaixo no Rio Grande do Sul, além do Pantanal. Eu não lembro se falei ainda há pouco a zona de Cocais, mas a zona de Cocais está lá em cima, entre a região de transição entre a Amazônia, Cerrado e Caatinga. E a gente agora vai para o mapa olhar exatamente o que o Enem cobrou em 2010. Vamos lá para a tela? Ela diz assim, olha, bem legal aqui. 2 pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. Então, gente, olhando para mim, quem comanda a sua ação em qualquer prova é o enunciado. Você pode concordar ou não com ele, mas as diretrizes para você chegar a algum lugar, quem dá é o enunciado. O que você vai fazer? Você vai anotar no enunciado os dados fundamentais. Lá, física, química, aqui na genética, quando eu tiver alguma questão que você tenha aqui calculado, o que você vai fazer? Vai lendo, você vai colocando os dados do lado, tudo que for para calcular, você põe uma interrogação. Terminei de ler no enunciado, eu estou com os dados organizados. Resultado, eu não preciso ler o enunciado 2 vezes. Porque, lembra, não basta você saber. Você tem que ter outras qualidades para ir bem numa prova dessas. Né? Uma delas é você ter o controle do tempo. A outra é ter a organização das suas ações e dos dados. Isso depois vai refletir na sua vida, porque você vai organizar o seu tempo, você vai organizar as suas 24 horas do dia. Vamos voltar lá para a tela? Diz assim, a tarefa deles quem, Geraldo? Dos 2 pesquisadores, foi analisar os ecossistemas, atenção, palavrinha legal aqui, ó, ecossistema, é a fusão de 2 palavrinhas, sistema ecológico. Em mim, e presta bem atenção, porque o que a gente vai fazer? Vai analisar os diferentes ecossistemas brasileiros. Ecossistema é qualquer área, então pode ser uma floresta como a amazônica ou pode ser um aquário lá na sua casa. Não há definição de tamanho. Quais os critérios para eu ter um ecossistema? É qualquer área, repito, independente de tamanho, que tenha seres vivos, todas as espécies possíveis para aquele ambiente. Seres vivos, a gente chama de fatores bióticos. Então, o ecossistema tem que ter fatores vivos, bióticos. 2 conceitinhos fundamentais, anota aí, população. O que é população? É o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive na mesma área, o que ocupa o mesmo habitat. Habitat é a área física onde vive a espécie. Só que no mesmo lugar não vive só uma espécie, vive indivíduos de espécies diferentes. Se cada conjunto de cada indivíduo, de cada espécie forma uma população, em cada local eu tenho várias populações. O conjunto de populações forma uma comunidade, também como sinônimo biocenose. Portanto, eu posso falar o seguinte, o que é comunidade? É um conjunto de populações ou é o conjunto de todos os seres vivos que habitam aquela região. Cuidado, porque socialmente às vezes a gente usa diferente. Quando fala a população lá na televisão, você sabe que é a população humana. Por quê? Porque a TV está sendo transmitida para humanos. Mas em ecologia, se eu fizer um trabalho, eu tenho que falar de qual espécie eu estou me referindo. Senão fica incompleta a questão. Comunidade também muda. Por exemplo, você vai lá, no domingo, o pastor, o padre, fala assim, próximo sábado, reunião da comunidade desta paróquia. É claro que você sabe que ele está conclamando os fiéis habituais. Se passar um ecologista, vai achar que ele está chamando todos os humanos, todas as roseiras, bananeiras, mosquitos, baratas, enfim, todos os seres vivos daquela região. Então, o que é ecossistema? É qualquer área que eu tenho uma comunidade, ou seja, tem fatores bióticos, seres vivos, e o biótopo. O que é biótopo? São os fatores físicos e químicos do meio. Logo, não vivos abióticos.
Portanto, para ter um ecossistema, o que é que eu tenho que ter? Uma comunidade e tenho que ter fatores físicos e químicos interagindo. Essa interação consiste em quê? Toda interação tem troca. O que é que se troca aqui? As duas palavras mais importantes do universo: matéria e energia. Aqui está o segredo da Terra, o segredo do universo e o segredo de todos os ecossistemas da Terra. Guardou? Ecossistema é qualquer área em que uma comunidade, os fatores físicos e químicos do meio, ou seja, bióticos, trocam entre si matéria e energia. Voltamos para a questão? Encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir são reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses pesquisadores. Então, olha aqui. Você percebeu que tem o número 1 aqui? Número 2. Quer dizer, o indivíduo está saindo de 1 para cá. Ó. Percebeu? O indivíduo está saindo de 2 para 1. Então você tem aqui, eu vou numerar, você em casa pega, abre a internet, abre o livro de biologia e vai anotar. Ó. Vou colocar número 1 para um bioma, número 2 para outro bioma, aqui 3, pequenininho, um biomazinho ali, ó, entre esses 3, 4, 5, essa área toda aqui, ó, 6, 7, 8, ok? E ainda aqui acompanhando a zona costeira, perto da Mata Atlântica, que eu já vou contar onde eu marquei 5 aqui, ó, deixando bem claro, a gente tem os mangues. Guardem, aqui estão os grandes berçários do oceano. Dom Pedro II mandou aterrar muitos mangues no Rio de Janeiro porque cheirava mal, eles achavam que não interessava, não servia para coisa alguma. Vamos continuar então? Deixa eu apagar direitinho aqui. Opa, Geraldo fez besteira. Vamos apagar e passar para frente. Você pode passar aí? Vamos lá. Fábio, vamos Passado. lá? Porque os 2 toques não deram certo aqui. Vamos lá. Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1. Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais desse ecossistema, como os pinheiros, a gralha azul também está em processo de extinção. Gente, palavras-chave: pinheiros. Te diz alguma coisa, Fábio? Vagamente. Levemente, sutilmente. Gente, Pinheiros. Falou em pinheiros, eu estou aqui no sul do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Que é isso? É mata de araucária. Qual é a árvore símbolo do estado do Paraná? Você mora no Brasil, você tem que conhecer a cultura brasileira, você tem que apropriar do país que é seu. A gente tem uma rica cultura. Aquela história, brasileiro não tem cultura, quem fala isso é extremamente ignorante, hein? Porque não existe povo no mundo sem cultura. E eu tenho que saber pelo menos árvore símbolo, animal símbolo de cada ecossistema desse, cada bioma desse brasileiro. A árvore símbolo do Paraná é exatamente a araucária. Aí você já abre o link lá para botânica e estuda gimnospermas. Você vai ver que o pinhão não é fruto, o pinhão é semente. E a gente chega na gralha azul, que não é responsável pela polinização, porque a polinização de gimnosperma é feita só pelo vento. Ela é responsável pela disseminação da semente. Então acaba dispersando essa espécie pelos diferentes ecossistemas. Aqui, basicamente, na nossa mata de araucária. Esse bioma, atenção, mata de araucária hoje é
tido como um bioma geneticamente extinto. Por isso, o que você tem que andar atrás na sua prova é a chave para a resposta. Então, eu preciso daquilo que é específico, daquilo que é típico, para isso define a resposta. Você vai estudar zoologia botânica, o que é que define resposta? É tudo aquilo que é novo. Guarda aí, tudo aquilo que for exclusivo, isso define resposta. Você tem que achar uma resposta. Você não precisa dominar o conteúdo inteiro. Você não é um doutor nesse conteúdo. Você está querendo chegar à universidade. Então aprenda a treinar. Ok? Estudar em casa é uma coisa. Eu faço checklist de tudo. E eu tenho que determinar padrões. A gente vai conversar muito sobre isso. Se você entender padrões de funcionamento, o mundo é seu. Ouviu? Aqui eu tenho que dados. Eu tenho a gralha azul e tenho os pinheiros. Vamos voltar para a tela, para o segundo? As árvores de troncos tortuosos. Aqui eu tenho outro dado importante. Troncos tortuosos. Cascas grossas que predominam nesse ecossistema estão sendo utilizadas em carvoarias. Portanto, vamos mais a um bioma. Sempre que falar em caule tortuoso, sempre que falar em casca grossa, eu estou lá no cerrado. O cerrado é um tipo de savana. Tá claro isso? Esse bioma brasileiro do cerrado tem uma grande biodiversidade, só que tem uma época de cheia, e de chuvas, né? E tem uma época de seca. Na época de seca, há uma queima espontânea, há fogo espontâneo no cerrado. Gente, esse fogo não é aquele criminoso. Esse é espontâneo, ele rejuvenesce o cerrado. O problema do cerrado não é água. Ele tem um generoso lençol freático. A questão do cerrado é que tem poucos nutrientes no solo. Anota aí, o solo é ácido e tem grande quantidade de alumínio. Esse alumínio é tóxico para a planta. O que gera na planta, eu vou falar uma palavra-chave: pseudo-xeromorfismo. Olha que palavrão, hein? Xero é seco, morfismo. Tem uma forma de vegetal de local seco. Por isso tem casca grossa. Assim, consegue suportar a queimada. Ok? Vamos voltar lá para a tela? Vamos passar em frente. 3. Das palmeiras. Só lembrando que é o 2 aí já, né? Já estamos no pesquisador 2. Exatamente. Grande, tô ligado. Quieto, Tô atento. Mais ou menos ligado. Pra dizer que eu tô vivo aqui. Tem que falar, né? Também. Ele tinha dito assim, mostra que eu tô aqui. Agora. Até penteou, quer dizer, o cabelo. Eu juntei o cabelo num lugar mais escuro. Time ali. de vôlei. 6 para cada lado. Gente, olha bem. Agora estamos no pesquisador 2. Pesquisador 1, você já definiu 2 biomas. Eu preciso de palavra-chave. Eu preciso daquilo que define a resposta. Quando você for em casa revisar todos esses biomas que eu te marquei ali, primeira coisa, pinta o mapa. E depois pega a característica-chave desse bioma. Aí não tem como errar. Olha aqui. Das palmeiras. Aqui eu fechei qual é o bioma. Então, gente, que predominam nessa região podem ser extraídas substâncias importantes para a economia regional. Você lembra de onde estava saindo o pesquisador 2? O pesquisador 2 estava saindo lá da Caatinga em direção à Amazônia. Então ele estava passando onde? Zona de Cocais. Zona de Cocais, ó, Babaçu, Carnaúba, é região de palmeiras. Então tem uma importante função econômica, sim. Mas é uma região de transição entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Então eu já estou te dando a dica do mapa, o que você vai marcar. Então aqui eu já defini, telinha, mais um, né? Região de Palmeiras, já sei que é Mata de Cocais. Apesar da aridez dessa região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode desprezar sua biodiversidade. Gente, espinho. Sabe por onde vegetal pede água para o meio?
Ele absorve na raiz e pede pelas folhas. As folhas são grandes painéis solares. Planta é uma fábrica tocada a energia solar. A raiz vai ter que fixar e pegar água. Coitadinho do caule tem que ficar de intermediário segurando folha, que é painel solar, porque ela tem que fixar energia luminosa do sol, só é uma grande área de exposição junto ao meio. Resultado, é através da folha exatamente que a planta pede água, na forma de vapor, ela transpira. Essa evapotranspiração é fundamental para o ciclo da água na Terra. A evapotranspiração da Amazônia vem pelos chamados rios aéreos e faz chover em São Paulo. Então eu desmato lá, eu comprometo a chuva aqui em São Paulo. Cuidado, hein? A gente está na época de crise de água, inclusive em São Paulo. Vamos lá, então? Vamos para a tela e vamos ver o que fala. Olha ali, os trechos 1, 2, 3 referem-se pela ordem aos seguintes ecossistemas. Olha, aqui eu vou te ensinar outra coisa. O que você tiver certeza, já anota. O que não tiver, já elimina. Então, nós trabalhamos o primeiro... Você lembra qual era o primeiro? Falou do que, Fábio? Pinheiros e gralha azul. Pinheiro e gralha azul. Então, estava onde? Mata de... Araucária. Gente, olha para mim, como é fácil fazer prova. Tudo que você tiver certeza que é, reserva. Tudo que você tiver certeza que não é, já elimina. Então, falou em Pinheiro, eu sei que é mata de araucária. Vamos para a tela, eu vou eliminar tudo que não começa com mata de araucária. Olhando a tela, ó, Caatinga não é o número 1, mata de araucária é, manguezal não é, floresta amazônica não é, mata atlântica não é. Qual é a minha resposta, Fábio? Puxa, não tem outra? Não tem outra, é? Segundo o Cerrado, zona de cocais e a Caatinga, onde tem vegetal, olhando para mim. Por onde pede água? Pela folha. Vegetal de local seco pode transformar a folha em espinho, como no caso do cactus, para não perder água para o meio. E aí caracteriza quem? A nossa Caatinga. Voltando lá, então, com a nossa resposta, letra B. Tranquilo, né, Fábio? Essa foi tranquila. Gostou, Luan? Ó, então resposta letra B, confere, né? Tudo bem? Tranquilo? O pessoal fazer a prova é assim mesmo, né? Gente, quando eu leio eu tenho uma frase longa aí para você analisar daqui para frente, nunca leia na hora da prova a frase inteira. Você vai parando de afirmação em afirmação. Lembra que no fundo, qualquer concurso, o Enem, vestibular, são concursos públicos. Você tem um compromisso. Não é saber mais que o teu concorrente. Quanto mais você souber, melhor. É você ser eficiente. É você acertar mais que o seu concorrente. Para isso, eu tenho que ter algum tipo de comportamento, porque não é só saber. Eu tenho que saber controlar o tempo, eu tenho que ter um grande raciocínio, porque eu vou falar agora uma coisa bem legal para você ir devagar. Aluno bem preparado não é aquele que está preparado para acertar o que sabe. Isso ninguém faz esforço. O aluno que está bem preparado é aquele que está preparado para resolver o que não sabe a partir do que sabe. Aí entra o raciocínio. São os caminhos, hein? Você vai longe. Vamos lá para a questão? Investigadores da Universidade de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti. Olha aqui, que legal que tem um probleminha. Pela nomenclatura científica, esse A tem que ser minúsculo, tá? Então aqui tem o gênero. E esse aqui é o chamado epíteto específico. E o nome da espécie sempre tem dois nomes. A nomenclatura científica é binomial. O primeiro nome, o do gênero, inicial maiúscula. O segundo nome, do epíteto específico, inicial minúscula. Geneticamente modificada, que é candidata para uso na busca de redução da transmissão do vírus da dengue. Olha que legal. Nessas novas variedades... Apagar desenho. Apagar desenho? Olha...
Você já tá craque, hein? Opa! Nada como experiência, né, Sim, bom Fábio? larga experiência, né? Nessa, imagina se fosse Oswaldo. Tá Oswaldo ia morrer aqui. Ia morrer. Nessa nova variedade, ó, aqui, ó, de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo da asa. Gente, tem um dado interessante. Modifiquei geneticamente o mosquito, a fêmea não consegue voar. Gente, você vai ter sempre um texto. Esse texto te fornece dados. E sabe o que acontece, Luan? Tem gente que chega uma hora dessa, nunca ouvi falar dessa pesquisa. Nem ninguém que está fazendo a prova. Então, cara, leia com atenção, tenha calma. Eu tenho que ler esse texto para tirar do texto os dados que serão de mim cobrados. O resto é questão de raciocínio e questão de informação que você com certeza tem. Então tem que ter muita calma. Eu vou lendo, vou tirando os dados. Então o que é que eu já sei? Peguei um mosquito que transmite o vírus da dengue. E aliás, quer saber de uma coisa? Olha o aquecimento global. A Inglaterra, que não sofre de dengue como o Brasil, está criando uma estrutura prevendo que com o aquecimento global vai chegar um momento, e não está longe, de aumentar a temperatura da Inglaterra, dando condições para o desenvolvimento do Aedes aegypti. Ou seja, a Inglaterra se torna vulnerável também à dengue. E quando isso chegar, eles estarão preparados. Olha o que é um país que pensa lá na frente. E aí você olha outros que deixam primeiro acontecer para depois observarem o que vão fazer. O Brasil depende muito de você mudar essa condição que nós temos aqui. Então vamos lá? Então eu já sei que eu fiz um mosquito modificado geneticamente, onde as fêmeas não conseguem voar. Aí diz assim, a modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, isso é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo, porque quando eu tenho dois genes, um que veio no pai e um que veio na mãe, a gente chama de genes alelos, que formam o par, e esse só atua nas fêmeas. Olha que legal! A fêmea não consegue voar, o gene só atua nas fêmeas, ele não atua nos machos, e os machos continuarão a voar. Lembra aí que na mosquitada as fêmeas precisam de sangue para completar ciclo ovariano. Normalmente o macho é vegetariano, então quem nos incomoda? As pra fêmeas, variar, né? Para variar, né? Pra variar. Então vamos lá. Nada contra vocês, meninas. Nada contra vocês. Ah, opa, eu não coloquei aqui. Ah, viu, Fábio? Tá vendo? Mais 10 anos vai ser um Mais velho um. professor de Vou de chegar ao biologia. teu nível, né? Perto. É um velho professor que conhece o quadro digital. Ah. Ó, prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti, agora você já sabe, até o Fábio aprendeu aqui que esse A é minúsculo. minúsculo. Você vê aí, por que está maiúsculo? Porque normalmente o computador, às vezes a gente põe ali, ele põe tudo maiúsculo. A gente sofre com genética quando escreve gene dominante e recessivo. O gene dominante, que foi citado ali, tem que ter uma letra maiúscula, e o recessivo, letra minúscula. Aí quando a gente coloca tudo recessivo, tipo azinho, o que o computador faz? Vai lá, pega o primeiro azinho e põe maiúsculo. Então quando você encontrar isso em livros, acaba passando, né? Maldito corretor. Culpa sempre do corretor, né? Vamos lá. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. Outro dado. Impacto ambiental nem sempre é negativo. Porque quando a gente fala em impacto ambiental, todo mundo acha que é negativo. Vai ser catastrófico. Para toda ação humana ou de outros seres, a vida gera impacto. Toda vida gera impacto. Há os negativos e há os positivos. Vamos lá, então. A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificado reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Então, veja, o macho já não funciona. Olha bem, no macho não funciona, mas como ele reproduz, transmite para as fêmeas. Aí as fêmeas, coitadinhas, não conseguem voar. E o que ele está dizendo? Que essa medida vai diminuir a quantidade de mosquitos da região. Então, vamos ver por quê.
Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. Você acha que faz isso, Fábio? Não. Não, né? Não, porque vai continuar... o gene não funciona no macho, o macho tem um gene para passar adiante, tá voando tranquilamente contra a fêmea, e aí se diverte. Não estão deixando o Lee impotente, né? Não falou nada disso. Nem estéreo, né? Falou só que a fêmea não voa. Exatamente. Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. O macho vai funcionar no macho? Eu só tenho macho. Dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Dificultaria a contaminação. Ainda há pouco eu falei, o macho vai transmitir para os filhos, para as fêmeas e para os machos. O que as fêmeas com esse gene vão fazer? Vão conseguir voar? Não vão. Não vão. Essa fêmea, se não voar, vai ter dificuldade para reproduzir, mas se ela não voar, ela não vai pegar sangue de ninguém. E aí ela não vai se contaminar e não vai transmitir o vírus. Então tem lógica ou não? Tem lógica. Vamos voltar lá? Vamos reservar essa aqui. Tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença. Mas peraí, é um mosquito que desenvolve a dengue ou só transmite o vírus? Você nunca viu o pessoal falando, nossa, estamos perdendo uma série de Aedes aegypti, todos com dengue. O Ministério da Saúde adverte, dengue mata mosquito. Não, Seria uma boa, né? Voltando lá. Dificultaria a obtenção de alimento dos machos geneticamente modificados. Meu Deus! Fábio Luan, o gene funciona no macho? Não. Então o macho vai continuar fazendo tudo o que ele fazia. A questão é a fêmea. Voltamos lá? E o macho é vegetariano. E é vegetariano, bichinho? Vamos ver? Olha aí a resposta. Qual é a nossa letra? C. Gente, o Enem tem um raciocínio lógico. Ele quer que você, diante dos dados, consiga tomar uma decisão. Porque o mundo hoje é assim. Você não tem dificuldade de ter acesso à informação. Toma cuidado com isso. Informação tem em todo lugar. Qual é o seu desafio? Achar a informação correta, porque tem muita mentira na rede, né? Tem. E saber tomar decisão ou decisões com essas informações corretas. Por isso, o perfil do profissional de hoje é diferente do de antigamente. As empresas não vão contratar necessariamente quem sabe mais, até ajuda, mas vão contratar quem é proativo, quem diante da informação, quem diante da situação consegue analisar e tomar a melhor decisão. Valeu? Gente, temos tempo? Como é que estamos de tempo? 1 minuto. Tem 1 minuto para se despedir? E como você falou, né, Geraldo? Não precisa conhecer a pesquisa ali. Pelo jeito, o sobrenome do rapaz ali é Fu. Deve ser um chinês que fez essa pesquisa. E não precisa conhecer. Fu Manchu? Fu Manchu, é. Então, não precisa saber aonde que veio a pesquisa, só saber o dado que a pesquisa dá. Porque essas pesquisas são novas. Eles vão pegar textos de super interessante, de Nature. Você necessariamente não leu, você está se preparando. O que você tem? Você tem que entender o que foi dito. Exatamente. Valeu, Luan? Algum? Não, só é importante lembrar que nada tira o mérito de você ficar esperto com as notícias, por exemplo, da crise hídrica, da erosão dos biomas e tal. Né? Por isso, quanto mais o aluno souber, melhor. Melhor. Mas tem que treinar também. Tem que treinar muito. Ok? Só o conhecimento liberta. Só o conhecimento te dá segurança para enfrentar a vida. Valeu, gente? Estamos quites? Até a próxima. Até a próxima. Tá, até.